Shalom, meus queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. O Senhor fala conosco mais uma vez através de sua palavra, ali escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Vamos fazer menção a partir do verso 21. Aqui tem uma lição espetacular que o Senhor nos dá nesse dia de hoje, aonde fala da mulher cananeia. O 21 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento saiu, sua filha ficou sã. Que lição tremenda. Queridos, a primeira lição aqui, eu não vou nem enumerar porque são várias lições e a reflexão não daria o tempo para mensurá-las todas. Mas eu quero citar algumas aqui. Aquela mulher teve uma humildade tão grande. Ela sabia que ela não fazia parte de Israel. Ela sabia que ela não tinha direito à promessa que estava sobre Israel. Mas uma coisa ela sabia, que Jesus era filho de Deus. Uma coisa ela sabia, que Jesus era o filho de Davi, o prometido, o Messias. E com certeza ela já ouvia falar dos milagres de Jesus. Então o problema que ela enfrentava, eu tenho certeza que ela imaginou que indo até Jesus, Jesus poderia resolver. E foi a decisão mais acertada que ela teve em sua vida. Ela foi. Você vê que ela lança o seu orgulho, ela lança a sua vaidade, ela deixa o seu eu cair por terra. Ela deixa tudo isso para trás, para ir atrás do Senhor Jesus, com fé, para alcançar do Senhor a bênção da cura da sua filha. Mas quando ela vai, mesmo com esse posicionamento de fé, mesmo não fazendo parte do povo, mesmo não tendo as promessas que Israel tinha, ela não hesitou de tentar. Por quê? Jesus não estava ali nas redondezas de Israel. Não. Jesus já havia saído de Israel, dos limites de Israel. Ele já estava em Tiro e Sidom, nessas regiões. É claro que Jesus queria fazer algo ali. Senão ele não teria ido para ali, para aquele lugar. Mas quando ela se aproxima, clamando o filho de Davi para ter compaixão da sua vida, ela fala do seu problema. Jesus, ele não respondeu nada. Então tem muitas das vezes que mesmo com um problema grave, mesmo com algo que precisa de uma intervenção de Deus, mesmo com fé orando, nós clamando, parece que Jesus não está ouvindo. Só parece. Porque Jesus, ele ouve a todos, independente de quem tem promessa e de quem não tem promessa.
Ele ouve a todos. Então, a lição também que eu aprendo aqui é que Jesus está disponível para ouvir. Agora, haja vista que muitas das vezes a resposta que ele vai dar não vai ser a resposta que nós esperamos. E aí é que está o segredo. A depender do que o Senhor te falar, te responder, será que você vai ter o mesmo posicionamento que aquela cananeia teve? Porque o que fez a diferença para ela sair dali em posse de vitória, em posse do seu milagre, foi a negativa aparente de Jesus. Ela clamou, ela explicou, falou do problema. Jesus nada disse, e o pior, os discípulos pediam a Jesus que despedisse aquela mulher, porque ela estava vindo atrás deles, clamando. Aí Jesus, perceba que ele nem fala com a mulher de primeiro, ele fala ainda com os discípulos. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, perceba que ela continua ali ouvindo. E quando ela ouve Jesus falar assim com os discípulos, ela mesmo assim, ela diz no 25, que ela foi e adorou ao Senhor. Exclamou, socorre-me. Ela tinha tudo para parar. Jesus havia dito que não tinha vindo para aquele lugar naquele momento, que não era chegado o momento dela, era isso que Jesus estava falando. Que o que Jesus estava para fazer, primeiro iria fazer com o seu povo. Compreende? É como uma pessoa olhasse para outra e disse assim, olha, agora não chegou tua vez, aguarda, porque tua vez não vai ser agora. Tem outras pessoas na tua frente. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando. E mesmo assim, com essa negativa aparente, ela continuou a clamar. Mas algo aqui chama a nossa atenção, pelo menos a minha atenção nesse texto, que ela adorou. Por que ela adorou? Ninguém adora outra coisa se não reconhece como algo espiritual, algo soberano. Ela entendia que Jesus era filho de Deus, ela cria naquilo. Ela acreditava piamente, tanto que ela adorou, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Deus, mesmo assim, não sendo a vez dela, mas podia atender a sua petição, simplesmente pela sua fé, e ela não estava errada. Quando ela adorou, então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Olha, que mesmo ela adorando ainda Jesus responde de uma forma que, se fosse olhar para os dias de hoje, talvez muitos sairiam até chateados, ofendidos, frustrados. Mas o Senhor estava instigando a fé daquela mulher, porque o Senhor sabia o que estava no coração dela. Tenho certeza, queridos, talvez você que está me ouvindo, foi uma vez até Jesus, pediu por socorro, falou da situação, encontrou uma resposta às suas vistas negativa, na sua visão, e tentou mais uma vez e clamou mais uma vez, e pela segunda vez a resposta não foi como você esperava. Eu quero te dizer, continua, porque muitas das vezes o Senhor está testando a sua fé. Aquela mulher ali estava sendo, eu tenho certeza que ela estava sendo testada. Quando ela declara ao Senhor e diz, sim, Senhor, o Senhor está certo. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. É como ela quisesse falar, sim, Senhor. Eu sei que a oportunidade ainda não é chegada para mim. Eu sei que o Senhor foi para Israel. Mas assim, Senhor, olha para mim. Ela diz, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, até ainda aqueles que não chegou a vez, qualquer coisa que sobrar, qualquer coisa que restar, é o suficiente para mudar a história. Oh, aleluia! É o suficiente
para mudar a situação. É isso que ela estava falando com Jesus. Senhor, eu sei que ainda não sou digna, eu sei que ainda não chegou a minha hora, mas o que o Senhor lançar, o que sobrar, o que restar, é o suficiente para mudar a minha vida, mudar a realidade da minha casa. E diante de tal humilhação, de tal humildade diante do Senhor, reconhecendo a incapacidade para solucionar o problema que estava sobre a sua vida, que ela sabia que ela não tinha forças, que ali não era por forças humanas. É claro que Jesus iria fazer algo, como fez. Jesus olha para a mulher e diz: ó, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Quando ela entendeu que, mesmo diante de negativas aparentes, ela precisava continuar a se humilhar diante do Senhor, em prol do favor, da libertação da sua filha. O Senhor olhou para ela com um olhar de compaixão. E o Senhor deu o que ela tanto esperava. Ela recebeu a cura. Ela venceu o espírito maligno, que ela poderia estar ali se sentindo rejeitada. Não, ela venceu o espírito maligno de rejeição. Ela tomou posse das bênçãos, da doação espiritual em Cristo. Isso aqui é profundo. E muitas das vezes você tem ido até a Deus, pede uma vez, pede duas, e não tem visto, ou até mesmo Deus tem falado que ainda não é chegada a hora, e você tem desistido. Você tem se entristecido, tem parado de pedir, parado de clamar, de adorar. Usa a tua fé nessa noite, em nome de Jesus, nessa manhã, nessa tarde. Usa a tua fé nesse dia chamado hoje. O Senhor Jesus aqui ensina que devemos insistir espiritualmente em oração e fé, passando por cima do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para alcançar nossas bênçãos no altar de Deus. Aleluia. Esta passagem, queridos, é uma prova de que Ele não tem limites. Para abençoar um crente de fé, uma pessoa cheia de fé, na atitude da mulher estrangeira, nós podemos ver que ela viveu o milagre impossível. Mas como foi que ela viveu? Os posicionamentos que ela teve, a humildade diante do Senhor, o reconhecimento da sua incapacidade para solucionar o problema por suas forças. Ela se manteve seguindo com fé Jesus. Oh, aleluia, com a fé inabalável. Apesar das dificuldades, apesar das palavras contrárias, ela não desistiu. Vamos tomar exemplo dessa mulher. Não desista do teu milagre, não. Independente se você está fazendo parte da promessa ou não, independente, mas se tem algo na sua vida que você entende que só intervenção divina, se humilhe e se prostre, reconheça que somente Deus pode fazer alguma coisa. Joga a vaidade e o orgulho por terra e submeta-se à vontade do Senhor. Ele tem prazer, sim, em abençoar aqueles que creem nele. Fecha teus olhos. Quero orar contigo. Amado Deus e soberano Pai, Tu é um Deus, Pai, que conhece todas as coisas. Tu é um Deus que conhece e sonda os corações. Assim como foi com a mulher cananeia, Tu sabia, Pai, o que estava no coração daquela mulher. Eu entendo que o que o Senhor estava fazendo foi incitar mais a fé, demonstrando que a fé inabalável, ela rompe montanhas. Ela chega até a nos colocar na frente do nosso milagre, porque não era o momento do milagre dela, mas ela se colocou na frente e ela recebeu. Então, aqueles que estão orando comigo aqui nesse momento, Pai, independente de raça, de credo, independente de religião, mas se crê no Senhor, que se entende que Tu és Filho de Deus Altíssimo e que somente o Senhor Jesus Cristo tem a solução dos seus problemas, que o Senhor possa
derramar a tua graça e eles alcançar o teu favor, recebendo o seu milagre, em nome de Jesus. É minha oração que eu faço nesse dia de hoje, em prol de cada um que está orando comigo, em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus os abençoe.